Graça e paz, muito bom dia, mais um maná. E nesta manhã eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Eu tenho meditado na palavra do Senhor, principalmente na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E quando eu estava meditando e refletindo nesta carta, algo me chamou a atenção. Logo no início da sua carta, lá no capítulo 1, a partir do verso 6. Acompanhe comigo e veja só o que está dizendo o apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 6 em diante. Diz assim: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja um anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Sabe, meu irmão e minha irmã, o que eu aprendo aqui nesses versos que nós acabamos de ler? Apenas 4 versículos. Tem grandes ensinamentos para mim e para você. Um deles é que, apesar dos Gálatas já terem ouvido falar de Cristo, eles estavam ouvindo coisas que não eram da palavra do Senhor. E aqui essas duas palavras, aliás, uma palavra repetida 2 vezes, um no versículo que nós acabamos de ler, no 8 e no 9, a palavra chamada anátema. Essa palavra é excomungar. Ou seja, quando uma pessoa não está de acordo com aquilo que está sendo feito, ela é excomungada. E aqui é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas. E refletindo nesses versos que nós acabamos de ler, eu vejo a quantidade de lives que estão sendo feitas por conta da pandemia, e eu não estou criticando isso. Eu tenho visto grandes pregadores, e isso tem ajudado bastante as pessoas, mas também tenho visto outros pregadores que é só pela graça, meu irmão e minha irmã. O que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã é que tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Tome cuidado com aquilo que você está se alimentando. O evangelho que essas pessoas têm pregado, de fato tem edificado as nossas vidas. Muitas vezes tem massageado o nosso coração. Muitas vezes o evangelho que tem sido pregado é apenas de vitória. E o Senhor nos garante sim que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas há um caminho a trilhar. Há um caminho a ser desenvolvido. Há uma fé a ser desenvolvida. Há uma palavra que nós temos que entender e compreender, que tudo aquilo que foge da palavra, da verdade, nós temos que refutar. Nós temos que ligar a nossa lanterna de atenção todas as vezes que vemos alguém pregando aquilo que não está na palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele nos orienta a todas as vezes que nós ouvirmos esses tipos de coisa, nós temos que voltar à palavra do Senhor e perguntar: será que isso estava na palavra do Senhor? Será que isso veio do Senhor? Como nós acabamos de ler no verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Você tem procurado o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu quero deixar essa pergunta para você refletir nesta manhã. E ele continua: ou procura agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas. A gente conhece a história do apóstolo Paulo. A gente bem sabe quem ele foi. Tanto é que ele escreveu 1/3 do Novo Testamento.
Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te alertar, eu quero te incentivar a buscar a face do Senhor. Eu quero te incentivar a não desanimar. Eu quero te incentivar a buscar na fonte. A fonte é a palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela separa juntas e medulas, a carne do espírito. Então fique atento. Fique atento aos sinais. Fique atento àquilo que o Senhor está querendo nos mostrar. Fique atento a tudo aquilo que o Senhor tem nos dito. Então eu quero deixar esta palavra para você meditar. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6 até o 10. Eu quero te abençoar com esta palavra. Te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Tenha um excelente dia na presença dEle. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.